Amigos e amigas, um dos pontos altos da Idade Média e que derruba por terra totalmente esse mito de que a Idade Média foi um tempo de trevas, foram exatamente as grandes universidades que surgiram na Idade Média. Foram as primeiras universidades que surgiram no mundo ocidental. Não havia nada igual. Então eu gostaria de, nesta conversa de hoje, falar um pouco sobre isso, essas grandes universidades medievais. É uma marca registrada da Igreja na Idade Média e que foi a base da civilização ocidental que nós temos hoje. Foi exatamente esse ensino em vários graus. Não é? A Idade Média teve várias características importantes, que eu já mostrei aqui. Foi a época das grandes construções, das grandes catedrais, das grandes universidades, das grandes peregrinações, das cruzadas, né? E tudo era movido pelo amor a Deus, né? Então a cruzada era o combater por Deus, a catedral para o louvor de Deus, da oração, né? A universidade é o saber para Deus, as peregrinações, o buscar Deus. Hoje eu quero falar um pouco das universidades, ok? É muito grave a calúnia de dizer que a igreja tinha o interesse em manter o povo na ignorância para dominá-lo. Os fatos mostram o contrário. E contra fatos não há argumentos. Foi exatamente na Idade Média que surgiu a maior contribuição intelectual para o mundo, o sistema universitário. Não tenha dúvida disso. A universidade foi um fenômeno totalmente novo na história da Europa. Nada como ele existiu no mundo grego nem no mundo romano, afirmam os historiadores, né? A contribuição da Igreja para o desenvolvimento da ciência foi enorme na Idade Média, né? Exatamente que fez depois surgir o desenvolvimento científico na Idade Moderna. E tudo isso por causa das universidades, na Idade Média. No seio da Igreja Católica nasceram as primeiras universidades do mundo, por volta do ano 1100, no meio de uma grande fermentação intelectual, né? A sua aparição é um marco na história da civilização ocidental que nenhum historiador nega. Elas nasceram, essas universidades nasceram à soma das catedrais e dos mosteiros. Por quê? Porque cada catedral tinha ao lado um colégio da catedral. E os mosteiros tinham também colégios. Esses colégios das catedrais e dos mosteiros é que foram evoluindo e se transformaram nas universidades. E logo receberam o apoio das autoridades da Igreja e também dos papas, de modo especial, né? Aí você vê, por exemplo, a Universidade de Montpellier, na França, né? Que fica aí ao lado da fachada da catedral, porque era tudo da Igreja, né? Montpellier, na França, estudava medicina. Bom, o grande historiador da Igreja, Daniel Ruppes, que já tenho falado aqui, que escreveu a História da Igreja em 10 volumes, ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras. O Daniel Ruppes, ele dizia que a Igreja passou a ser a matriz de onde saiu a universidade. Por essa foto você vê a beleza de uma universidade da Idade Média, né? Sei lá do ano 1200, 1100, né? Está aí. A primeira delas foi a Universidade de Bolonha, que foi fundada em 1158 na Itália, que teve a sua origem da fusão da escola episcopal com a escola monacal camaldulense de São Félix. Então, juntaram a escola do bispo, a escola dos mosteiros, e fizeram, então, a primeira grande universidade da Itália, de Bolonha, que estudava profundamente o direito, né? Aí você vê uma foto da Universidade de Bolonha, ok? Está aí de pé até hoje, né? Muito bem. A segunda, e que teve uma maior fama, foi a Universidade Sorbonne de Paris, que surgiu da escola episcopal de Notre-Dame de Paris, a escola do bispo, né? Ela foi fundada pelo confessor do rei francês, São Luís IX, Robert Sorbonne, por isso que chama Sorbonne. Será que os estudantes de hoje sabem isso? Que a Sorbonne, a maior universidade francesa, fundada pela Igreja, pelo capelão confessor do rei São Luís IX, Robert Sorbonne.
E ali foram estudar muitos grandes santos, como Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, São Tomás de Aquino, e ali era professor Santo Alberto Magno, doutor da igreja, professor de São Tomás de Aquino, doutor da igreja, que a Sorbonne foi um marco, né, na história dela. É de 1158. É chamada Universidade de Paris, né? Era chamada de Nova Atenas, porque Atenas era todo o centro da cultura do mundo, né, antes. Agora, né, o Concílio Perpétuo das Gálias, né, por ser especialmente voltada à teologia. Por isso é chamado de Concílio Perpétuo das Gálias, onde estudava muito a teologia. As Gálias é a França, né? Bem, no dia 13 de abril de 1231, o Papa Gregório IX, né, regulamentou as atividades da Universidade de Paris, da Sorbonne, através da bula Universitas Parens Essentiarum. Então, o próprio Papa regulamentou, né, como é que seria a atividade da Universidade de Paris, essa grande universidade, a Universidade de Sorbonne, né? O documento mais antigo que contém a palavra Universitas, utilizado para um centro de estudo, é uma carta do Papa Inocêncio III, o grande Inocêncio III, do século 12, né, ao Estúdio Geral de Paris. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, a famosa Universidade de Oxford, ainda hoje na Inglaterra, surgiu de uma escola dos monges, organizada como universidade por estudantes da Universidade de Sorbonne de Paris, e foi apoiada pelo Papa Inocêncio IV. Então, olha que interessante, estudantes da Universidade de Paris, a Sorbonne na França, foram para a Inglaterra, né, e ali estabeleceram a Universidade de Oxford, que está lá até hoje. E a mesma coisa na Universidade de Cambridge, né, também ali na Inglaterra. Bom, entre as universidades mais antigas está a de Valladolid, na Espanha, e também a de Santiago de Compostela. A cidade de Compostela foi um foco de cultura desde 1100, graças ao prestígio da sua escola capitular, que era um centro de formação de clérigos vinculados à catedral. Veja, então também lá na Espanha, Compostela, Valladolid, a universidade surgiu. Então surgiu em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na França, na Itália. A Universidade de Valladolid é anterior até à Universidade de Compostela. Aí você vê fotos dessas universidades que estão de pé até hoje, como também tem a Universidade de Salamanca, né? Que a gente pode visitar ainda hoje. Bom, em 1200, Bolonha tinha, olha que dado interessantíssimo, no ano de 1200, a Universidade de Bolonha, na Itália, tinha 10.000 estudantes. E ali tinham italianos, lombardos, que são franceses, francos, normandos, provençais, espanhóis, catalães, ingleses, germanos, alemães. E era especializado em direito, né? A Universidade de Montpellier, na França, era especializada em medicina, e a Universidade de Orleans, né, na França, em direito canônico. A Sorbonne de Paris era especializada em teologia e atraía estudantes de todos os países. Agora, um dado interessante. Por que a Universidade de Bolonha, por exemplo, quando era a Sorbonne, tinha aí milhares de estudantes e de todos os países da Europa? Como é que fica isso se eles têm uma língua diferente? Acontece que todos estudavam em latim. As aulas todas eram em latim. A língua era em latim. Por isso que você vai ver por exemplo, um Santo Tomás de Aquino, que é italiano, dando aula na Universidade de Sorbonne, na França, e assim por diante, né? Santo Alberto Magno, alemão, vinha dar aula aqui, né, na Sorbonne, em francês, ou seja, ou melhor, em latim, porque o latim unificou a Europa naquele tempo, né? O Papa Clemente V, né, no Concílio Universal de Viena, em 1311, ele mandou que se instaurassem nas escolas superiores cursos de línguas orientais, como o hebreu, caldeu, árabe, armênio, etc. O que em breve foi feito também em Paris, Bolonha, Oxford, Salamanca e Roma. Por que estudar o hebreu, o caldeu, o árabe, o árabe? Para a evangelização. Porque Cristo mandou a igreja evangelizar todos os povos. Então, portanto, nós temos missionários que saibam o hebreu, saibam o aramaico, o hebraico, a língua caldeia da Mesopotâmia, o árabe,
o armênio e assim por diante. Então, as universidades da Europa da igreja começaram a estudar essas línguas todas, né? Sempre a igreja teve uma preocupação enorme de estudar línguas. Você pega, por exemplo, o Papa João Paulo II falava 12 idiomas. 12 idiomas. Por quê? Porque evangelizar o mundo inteiro, você tem que saber essas línguas, né? A bula pontifícia, que eu já citei aqui, Parens Essentiarum, do Papa Gregório IX, pode ser considerado como uma carta de fundação da universidade medieval, com os regulamentos promulgados em 1215, né, pelo cardeal Núncio Roberto de Courson, em nome do Papa Inocêncio III, e que reconhecia explicitamente aos professores e alunos o direito de associação. O Papa protegia as universidades. Não deixava que as universidades sofressem ingerência do poder estatal, não, né? Como a universidade era criada pela igreja, os professores pertenciam à igreja, especialmente os franciscanos, dominicanos, né? No século XIII, um grande São Boaventura, São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno. Então você vê que a igreja comandou realmente toda a universidade. E a universidade foi o orgulho da Idade Média. Os papas apoiavam tudo o que se refere ao saber, né? Era ali apoiado. Um provérbio daquele tempo dizia, né? Com desonra morra quem não gosta dos livros, né? Com desonra morra quem não gosta dos livros. Está aí. Você vê aí no livro da Regine Pernod essa citação, né? Muito bem, o povo na Idade Média não era ignorante, como se pensa aqui, hoje. As pessoas eram mais instruídas pelo ouvido do que pela leitura. Por quê? Porque os livros eram raros e eram caros, não havia imprensa, os livros eram manuscritos. Imagina se copiar um livro usando uma pena de gancho, molhando numa tinta, escrevendo. Então, o meio essencial de pregação na Idade Média era oral. Usa-se a palavra, e não apenas nas igrejas, mas nas praças, nos mercados, nas estradas, nas universidades. Por isso, se valorizava muito a retórica, a oratória e a gramática, que eram o chamado trivium, as 3 primeiras disciplinas que se estudava. Bom, hoje a atual Universidade de Roma, La Sapienza, ela foi fundada há 7 séculos, em 1303, pelo Papa Bonifácio VIII, com o nome de Studium Urbis, né? É interessante que essa universidade, dói a gente saber que recentemente, no ano parece que 2000 e pouco aí, alguns alunos e professores dessa universidade invadiram a reitoria da universidade para impedir que o Papa Bento XVI proferisse ali uma aula inaugural, que ele foi convidado pela reitoria. Ou seja, uma universidade fundada pela igreja, que hoje está na mão do Estado, convida-se o Papa Bento XVI para fazer uma aula inaugural, um homem que tem vários doutorados, né? E professores e alunos invadem a reitoria e impedem o Papa de dar a aula inaugural. Uma violência. Essa sim foi uma magnífica prova de obscurantismo. Uma magnífica prova de grosseria, de atraso, de obscurantismo. Isto sim, não o que a igreja fazia na Idade Média, né? Aí você vê uma foto da belíssima Universidade La Sapienza, que é a maior universidade italiana hoje, fundada pela Igreja Católica no ano de 1200. O cardeal Sodano, que foi secretário de Estado, né, do Papa Bento XVI e também de João Paulo II, ele disse o seguinte, que até 1440 foram erigidas na Europa 55 universidades e 12 institutos de ensino superior, onde se ministravam cursos de direito, medicina, línguas, artes, ciência, filosofia e teologia. E das 75 universidades criadas, de 1100 a 1500, 47 receberam a bula papal de fundação, enquanto muitas outras, que surgiram espontaneamente ou por decisão do poder secular, receberam em seguida a confirmação pontifícia, com a concessão da faculdade de teologia ou de direito canônico. Ou seja, a igreja mantinha, né, essa capacitação de autorizar ou não uma faculdade funcionar pela sua competência. Mais ou menos o que faz hoje, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina.
Para alguém abrir uma faculdade qualquer que seja, o Conselho Federal de Medicina tem que autorizar. Era um papel da igreja. Para o Papa Inocêncio IV, olha que bonito, a universidade ele chamava de o rio da ciência que rege e fecunda o solo da Igreja Universal. Olha como é que chamava a universidade. O rio da ciência que rege e fecunda o solo da Igreja Universal. E o Papa Alexandre IV, na mesma época, chamava a universidade o luzeiro que resplandece na casa de Deus. Luzeiro que resplandece na casa de Deus. Você está vendo aí a foto de uma dessas belíssimas universidades, não é? Você vê aí, inclusive, o campanário, que é da catedral, da basílica, e junto com a universidade. Se eu não estou enganado, essa foto é da Universidade de Coimbra, em Portugal. Bom, 81 universidades tinham sido criadas mais tarde, no tempo da Reforma Protestante, e dessas, 33 tinham uma autorização do Papa. 15 tinham uma autorização do rei, 20 possuía ambas as autorizações e 13 tinha ao menos uma autorização. Ok? Esse dado está lá na Universitas Catholic Encyclopedia, de 1913. Era aceito que uma universidade não podia colar grau sem aprovação do Papa, do rei ou do imperador na época. Ok? Bom, os papas sabiam bem da importância das universidades para a igreja e para o mundo. E por isso, os papas intervinham em defesa de das universidades. O Papa Honório III, por exemplo, ele defendeu os estudantes da Universidade de Bolonha, em 1220, contra as restrições de suas liberdades. O Papa Inocêncio III interveio quando o chanceler de Paris instituiu em um juramento a sua personalidade, que quis intervir na Universidade de Sorbonne. O Papa Gregório IX publicou a bula Parens Sentiado, que eu já falei aqui, em nome dos mestres de Paris, onde garantiu à Universidade de Paris, a Sorbonne, o direito de se autogovernar, sua autonomia, podendo fazer suas leis em relação aos cursos de estudo e dando à universidade uma jurisdição papal, emancipando-a da interferência, inclusive, da diocese local, né? Bom, tudo isso foi muito importante. O papado foi considerado a maior força para a autonomia da universidade, segundo Coleman, no seu livro de 1975. Era comum as universidades trazerem suas queixas ao Papa em Roma. As universidades atraíam multidão de estudantes, como eu já falei, né? Vinham para a Universidade de Paris, chegavam a 4 mil, cerca de 10% da população de Paris nessa época. Só na França havia, aí no século XII e XIII, uma dezena de universidades. Montpellier, Orléans, Toulouse, Angers, né? Grey-Pont-à-Mousson, Lyon, Pamiers, Narbonne, Cabourg, né? Só na França, né? Então você vê que o desenvolvimento foi muito grande. Na Itália temos Salerno, Bolonha, Pádua, Nápoles, né? Na Inglaterra, Oxford, nascida das abadias de Santa Friars White e de Oxford, Cambridge, além de Praga, na Boêmia, né? Cracóvia, na Polônia, Viena, Heidelberg, 1386, são apenas nomes de algumas universidades que você vê aí, né, que a igreja manteve. Na Espanha, Salamanca, Santiago de Compostela, Valladolid. Em Portugal nós temos a Universidade de Coimbra, né? E a partir de 1250, inclusive o grego foi ensinado das universidades dominicanas, o grego que estava esquecido. E a partir de 1213, nas universidades de Sorbonha, Oxford, Bolonha e Salamanca. Ele recuperou o grego. Por quê? Porque o evangelho foi traduzido, muitas vezes, do grego para o latim. Abriu-se assim um novo campo de pensamento, ao pensamento, que desencadeou uma onda de paixão filosófica no nascimento da escolástica e teologia e também da filosofia, né? Unidas e usadas, né, para facilitar, inclusive, o entendimento da revelação. Bom, o sistema universitário que temos hoje, meus irmãos, com cursos de graduação, pós-graduação, faculdades, exames, graus, veio diretamente do mundo medieval.
Nos garante o grande historiador Thomas Woods, né, que na universidade e em outras partes, nenhuma outra instituição fez mais para promover o saber do que a Igreja Católica. Veja, o historiador moderno, da Universidade Americana, né, de Colômbia, na universidade, ele diz, e em outras partes, nenhuma outra instituição como a Igreja fez mais para promover o saber do que a Igreja Católica. Então, como é que alguém pode querer dizer que foi uma época de obscurantismo, de atraso e de treva? Atraso, trevas e obscurantismo hoje é quem diz essas coisas. Se você quiser aprofundar isso, tudo que nós colocamos aqui, nesse livro, Uma História que Não É Contada, eu coloco. Não é? E também, no segundo volume que eu escrevi, de 3 volumes sobre a história da Igreja, o volume 2 é sobre a Idade Média. Aqui você vai ter muitos dados que vão mostrar para você a beleza de todo esse período da Idade Média, não só das universidades, como das catedrais, como das cruzadas e tantas outras coisas.